Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Aqui nós vemos, no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos o chamado e a missão de Abraão. De vez em quando vai sair Abraão aí, tá, gente? Mas vocês me perdoam aí, é porque nós estamos mais acostumados a falar Abraão, né? Mas aqui nós vemos o chamado e a missão de Abraão. Quando o Senhor Deus chama a Abraão, Abraão está em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade completamente idólatra. Ur dos Caldeus era uma cidade de um povo completamente pagão, de um povo que adorava outros deuses. E era nesse contexto que Abraão se encontrava, Mas o Senhor Deus, ele tinha uma história. Deus tinha uma nova história para a vida de Abraão e Sarai. Mas para que Deus pudesse cumprir na vida de Abraão, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para ser realizado. E o Senhor Deus olha para Abraão e vê Abraão um canal dele para que esse propósito e esse plano possa se realizar. Mas o Senhor Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai dessa terra, Abraão. Sai dessa terra desse povo idólatra. Sai dessa terra, Abraão, desse povo pagão. Porque o que eu tenho para fazer na tua vida, Abraão, você não pode estar inserido nesse meio. Você tem que romper com esse meio ao qual você está inserido. E nós vemos que Abraão, ele discerne a voz de Deus. Nós vemos que Abraão, ele obedece a Deus. E nós vemos que Abraão, ele se posiciona em Deus. E nós vemos que Abraão se move em Deus. Então Deus vê em Abraão um coração disposto a responder. Deus vê em Abraão um coração disposto a obedecer. E quando o Senhor Deus vê em Abraão um coração disposto a obedecer, um coração disposto a responder, queridos, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui nessa noite: Deus tem planos e propósitos para cumprir na minha e na sua vida. Mas às vezes nós não vamos poder estar em alguns lugares. Às vezes Deus vai exigir de mim e de você que nós venhamos a largar para trás algumas coisas. E nosso coração precisa estar disposto a obedecer a Deus, para que nós possamos viver as promessas de Deus na nossa vida. E quando Deus vem a Abraão, um coração disposto a responder, Deus faz uma promessa a Abraão. O verso 2: eis que farei de ti um grande povo. Queridos, aqui o Senhor Deus, ele testa no máximo a fé de Abraão e Sarai. Por quê? Sarai era estéril. Sarai não podia gerar. Mas o Senhor Deus fala para Abraão: eis que farei de ti um grande povo. Sabe o que o Senhor Deus está falando aqui com Abraão? Abraão, você discerniu a minha voz. Abraão, você me obedeceu. Abraão, você se moveu simplesmente por ouvir a minha voz. E não pelo que você viu, mas porque você ouviu a minha voz. Então, Abraão, através de você, eu vou chamar à existência algo que não existe. Através de você, Abraão, eu vou chamar à existência um povo. Eu vou chamar à existência uma nação forte. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Quando nós estamos dispostos a obedecer, através da minha e da sua vida, Deus vai chamar à existência coisas que não existem. E o Senhor Deus fala mais a Abraão: eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Sabe o que o Senhor Deus fala para Abraão aqui? Abraão, eu vou fazer de ti, eu vou fazer através de ti, eu vou chamar à existência coisas que não existem. E Abraão, você vai ser portador de bênçãos.
Porque o Senhor Deus fala para ele: eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome, serás tu uma bênção, portador de bênção. E o Senhor Deus fala mais a Abrão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Sabe o que é que nós vemos aqui? A bênção, ela protege. A bênção, ela protege e cuida. Por quê? Porque o Senhor Deus fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção, ela protege. Então, quando nós andamos em obediência ao nosso Deus, quando nós nos movemos em Deus, não pelo que nós vemos, mas por nós discernirmos a voz do nosso Deus, através da minha e da sua vida, Deus fará grandes coisas. E aqui nós vemos uma fé que, quando ela obedece, é uma fé que triunfa. Uma fé que triunfa mediante a obediência. Mas na vida, querida igreja, nós passamos por momentos de dificuldade. Na vida nós passamos por momentos desafiadores. Na vida nós passamos por momentos que sugam as nossas forças. Na vida nós passamos por vales. Na vida nós passamos por desertos. Mas nós temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Mas o interessante é como eu vou passar esse caminho até chegar no cumprimento da promessa na minha vida. Primeiro, o Senhor Deus nos chama e nos dá uma missão. Como foi com Abraão. Deus chamou, Deus deu a ele uma missão. Mas como que nós passamos esse caminho? O segredo está aí. Como que eu passo o caminho de quando Deus me chama? De quando Deus lança uma promessa sobre a nossa vida? Existe um caminho até no cumprimento da promessa. Como que eu atravesso esse caminho? Aí nós vamos para Gênesis 16, eu não vou ler. Nós vamos para Gênesis 16. E nós falamos de uma fé que triunfa quando obedece. E agora nós vamos falar de uma fé que fracassa em meio ao medo, em meio ao temor. O que você está falando? Eu estou falando que o tempo foi passando, as circunstâncias foram se apresentando. Saraí, ela não conseguia ver como Deus iria cumprir a promessa, porque toda circunstância falava o contrário. Porque Saraí era uma mulher estéril. Saraí, ela não podia gerar. Então, quando o Senhor Deus lança a promessa, Abraão se move mediante aquela promessa. Abraão se move mediante a voz de Deus que ele escutou. E quando ele se move, Deus lança a promessa. Mas no capítulo 16 de Gênesis, nós vemos que Saraí, ela começa a colocar os olhos dela nas circunstâncias que a rodeiam. Porque ela já estava de idade, ela já não podia gerar. O período natural dela como mulher, que é o período da ovulação, já tinha cessado. Então ela olha, ela coloca os olhos na circunstância. Aqui no capítulo 16 nós vemos que ela tira os olhos de Deus e coloca os olhos na circunstância. Quantas vezes nós temos promessas do nosso Deus na nossa vida, mas nós tiramos os olhos de Deus por causa da circunstância que nos rodeiam. E nós colocamos os olhos na circunstância. E a palavra de Deus fala em Provérbios que a esperança, ela é adiada. Quando a esperança ela é adiada, o coração adoece, pastor. E quando o coração adoece, nós corremos um grande risco de andarmos mediante as emoções do nosso coração.
Quando o coração adoece, nós corremos o risco de deixar com que a voz das nossas emoções falem mais alto. E o perigo está aí. Por quê? Nós nos direcionamos muitas vezes pela voz da emoção. Nós nos direcionamos muitas vezes pela voz da emoção que fala muito mais alto. E não foi diferente com Saraí. Por quê? Naquela época, a mulher, quando ela não gerava, ela podia trazer a sua serva para que a serva gerasse. Mas isso era uma cultura da época. E nós vemos uma Saraí que ela se amolda à cultura da época. Ela traz a sua serva, Agar, para o mais íntimo da sua casa. Ela traz a sua serva Agar para o mais íntimo da sua história. E Agar nunca fez parte dos planos de Deus para Abrão e Saraí. E sabe qual é o perigo quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas circunstâncias? Nós arrumamos atalhos, nós arrumamos desvios. E os atalhos e os desvios podem criar herança. E nós vamos ter que conviver com essa herança. Porque quando Saraí traz Agar para o mais íntimo do seu lar, para o mais íntimo da sua história, Agar vai gerar. E o que vai ser gerado de Agar se torna herança. Quantos de nós que tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas circunstâncias, nós geramos. E o que nós geramos se torna herança. E Deus não compactua, Deus não tem nada a ver com essa herança dos nossos desvios. Então ela traz Agar para o mais íntimo do seu lar. E aqui na minha mensagem, eu vou falar aqui dentro da minha mensagem, tá, queridos? Vocês não vão lá no dicionário procurar esse significado que eu vou dar aqui agora, não. Eu estou falando aqui dentro da minha mensagem. Aqui dentro da minha mensagem, Agar significa confusão, briga, discórdia, separação e afronta. Porque quando Saraí traz Agar para o mais íntimo da história deles, e Agar gera, Agar começa a afrontar Saraí. E ali começa uma briga. Ali começa um ambiente que não era o qual Deus tinha preparado para aquela casa, para aquele povo, para Abrão e Saraí. Aí, queridos, que mora o perigo. Porque quando nós colocamos os olhos na circunstância, nós podemos perder a promessa. Nós podemos perder o que Deus nos prometeu. Porque Agar não fazia plano do projeto de Deus para Abrão e Saraí. E quando, queridos, uma promessa é lançada sobre a nossa vida, o inimigo se levanta com uma força imensa para roubar de mim e de você as promessas de Deus. Aí nós vamos parar e falar assim, mas e aí? Agar gera, o que é gerado de Agar se torna herança, e aí? Quando Saraí traz Agar para o mais íntimo da história deles, Saraí faz uma aliança com Agar. Ela quebra uma aliança com Deus e ela faz uma aliança com Agar. Então, quando nós tiramos olhos de Deus e colocamos olhos na circunstância, nós corremos o risco de quebrar a aliança com Deus e fazer aliança com o que Deus não compactua, com o que Deus não programou para mim e para a sua vida. Mas e aí, como que fica? Agar gerou, Agar começou a fazer parte da promessa, Agar começou a fazer parte da história de Abrão e Saraí. Aí você pode estar olhando para você agora, nesse momento, e falando assim, mas eu também quebrei uma aliança.
Mas eu também, porque todos nós, queridos, todos nós, às vezes, nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos na circunstância. Nós somos humanos. Nós somos humanos. E aí, como que fica? Quebrei aliança com Deus? O Deus que chama Abrão e Saraí lá no início é Deus Javé, o Deus da aliança. E aí, como que eu faço? Eu quebrei uma aliança. E eu fiz aliança que quando eu olho, Deus não tem nada a ver com essa aliança que eu fiz. Porque eu olhei para a circunstância. E aí, como que fica? Aí nós vamos para o capítulo 17 de Gênesis. O Deus que chama é o Deus Javé, o Deus da aliança. E as circunstâncias se apresentam na vida de Abrão e Saraí. Como eu já falei, eles criam desvio, eles criam atalho. E o que foi gerado de Agar, né, pastor, nunca fez parte do plano de Deus. Aí você olha e fala assim, e aí, como que eu faço? Eu quebrei uma aliança, eu passei por momentos difíceis, eu passei por momentos que sugaram a minha força, eu passei por momentos em que quando eu olhava o céu parecia de bronze, e esses momentos sugaram as minhas forças, e aí? Eu fiz uma aliança, que Deus não tem nada a ver com a aliança que eu fiz. E através disso eu criei uma herança, e eu estou tendo que conviver com essa herança. Aí no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor Deus se apresenta novamente a Abrão. E o Senhor Deus fala a Abrão, 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 eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, se nós quebramos aliança, se nós passamos por momentos de tribulação e que nós fizemos aliança com que Deus não estava nela, alianças com que Deus não programou para mim e para a sua vida, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso se apresenta para mim e para você nessa noite. E quando o Senhor Deus se apresenta para Abraão, ele fala, Abraão, Abraão, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É somente isso que Deus quer de mim e de você. Discernirmos a voz de Deus. Estarmos dispostos a obedecer a Deus. Estarmos dispostos a nos movermos em Deus. E estarmos dispostos a abrir mão de tudo o que fere a Deus. Se desligar de tudo aquilo que fere a Deus. E a única coisa que Deus pede para mim e para você, anda na minha presença e ser perfeito. E sabe o que nós vemos aqui? Deus reafirmando a aliança dele com Abrão e Saraí. Queridos, nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra pastoral para a nossa vida. Que vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos há alguns dias para fechar a metade do ano. Às vezes você já viveu o sobrenatural de Deus. Mas talvez você ainda não viveu o sobrenatural de Deus. Mas nós estamos debaixo da palavra de Deus que nós vamos viver o sobrenatural. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Porque nessa noite, você pode estar olhando para você e falando assim, Deus, eu quebrei uma aliança. Mas o Deus da aliança está aqui nessa noite para reafirmar a aliança dele comigo e com você. Porque o Senhor Deus fala para Abraão assim, nós vemos quando o Senhor Deus se apresenta a Abraão, Deus fala, Abraão, eu sou o El Shaddai,
o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, Abrão, e ser perfeito. Então nós vemos a palavra de Deus fala que Abrão se prostrou. Queridos, quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus se apresenta para mim e para você. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, porque a única coisa que Deus quer de mim, de você, anda na minha presença e ser perfeito. Me obedece, discerne a minha voz. Seja capaz de se movimentar em mim, no que eu te chamar. Você está disposto a largar para trás tudo aquilo que não me pertence? Deus vai requerer isso de mim, de você. E a vida cristã, ela é feita de fé, ela é feita de renúncias, ela é feita de ousadia, ela é feita de intrepidez, e ela é feita de uma caminhada com Deus. Então nós vemos aqui, Abraão, ele se prostra, a palavra fala, com o rosto em terra. E Deus reafirma a aliança com Abraão. E Deus fala para Abraão assim: Abraão, recebe essa palavra. Eu estou recebendo para a minha vida. Recebe essa palavra para a sua vida também. Porque o Senhor Deus fala para Abraão assim: Abraão, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. E a coisa mais linda que nós vemos é que quando o Senhor Deus ele reafirma a aliança dele com Abraão, a promessa se estende. A promessa se estende de uma forma sobrenatural. Porque lá em Gênesis 12, o Senhor Deus, quando chama Abraão, pastor, ele fala para ele assim: farei de ti um grande povo. Mas quando Deus reafirma a aliança dele com Abraão, o Senhor Deus fala para Abraão assim: serás pai de multidão de nações. Além de Deus reafirmar a aliança dele com Abraão, Deus estende a promessa de uma forma sobrenatural. Eu te tornarei extremamente fecundo, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Gente, isso é muito poderoso. Porque até então Saraí continuava estéril, né, pastor? Ela continuava estéril. E a promessa de Deus só aumentava. Farei de ti uma multidão de nações. Nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes de geração em geração. Uma aliança perpétua. Deus reafirma a aliança com Abraão. Deus estende a promessa de uma forma sobrenatural. E Deus ainda fala com ele uma aliança perpétua. Para ser o teu Deus e o Deus de tua raça. E determinou Deus a Abraão: a tua mulher, Saraí, não mais chamará Saraí, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei. E também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei. E dela procederão muitas nações e grandes reis. Saraí continuava estéril. E dela sairão grandes nações e grandes reis. Muitas nações e grandes reis. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui nessa noite para reafirmar a aliança dele comigo e com você. Eu pedi a pastora Zal para preparar um hino para agora, para o final. E eu quero deixar algo para mim e para você nessa noite. Que nós possamos pedir a Deus para que nós venhamos a discernir a voz de Deus.
que quando nós discernirmos a voz de Deus, nós possamos obedecer sem limites a Deus. E quando nós obedecermos, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Não queira ser geradora ou gerador de Ismael. Não queira. Ismael não faz parte da promessa. Ismael não faz parte da promessa. E quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas circunstâncias, nós vamos gerar tudo aquilo que não faz parte da promessa de Deus na nossa vida. Porque Agar significa tudo aquilo que não faz parte da promessa de Deus. E nós vemos que Sara, ela gera. E quando Sara gera, ela gera Isaac, a promessa. Fala para Deus nessa noite: Deus, eu não quero ser geradora de Ismael. Eu não quero ser gerador de Ismael. Eu quero ser geradora e gerador da promessa do Senhor, que é Isaac. Deus, que eu possa ser um canal do Senhor para gerar Isaac. Deus, que eu possa ser um canal do Senhor para ser usada nessa última hora, para ser usado nessa última hora. Cadê a pastora Zão? Queridos, agora eu quero pedir algo para vocês. Nós vemos que Abraão, ele se prostra diante de Deus. Ele se humilha diante de Deus. E às vezes o inimigo pode estar soando aí no seu ouvido agora, mas você errou. Mas você quebrou uma aliança. Mas você gerou o que não faz parte da promessa. Olha aí o que você está carregando, porque você gerou o que não faz parte da promessa. Olha aí o que você está carregando. Mas isso é a voz do inimigo, a qual nós não temos que escutar. Porque a voz de Deus, ela tem que soar mais alto, no meu e no seu coração. Então eu quero que, como Abraão, ele se prostrou diante de Deus. Eu quero que agora, nesse louvor que vai ser ministrado, eu quero também que você se prostre diante de Deus. Mas você pode ficar do jeito que você quiser. Se você quiser ficar em pé, você fica em pé. Se você quiser ficar sentado, você fica sentado. Se você quiser vir para o altar e se entregar diante de Deus, você venha para o altar. Faça da forma qual Deus tocar no seu coração nesse momento. Mas Deus tem uma aliança para ser renovada nessa noite comigo e com você. E nós precisamos, para que essa aliança seja renovada, nós precisamos nos prostrarmos diante de Deus. Lembra que eu falei que nós passamos por caminhos que nos sugam até a fé. Porque a fé, ela quando teme, ela fracassa. E às vezes nós passamos por momentos que a nossa fé, ela é provada. Mas cada vez que a nossa fé é provada, é porque Deus está nos levando mais perto dEle. É porque Deus está nos levando mais próximo dEle. Então adore a Deus agora nesse momento. Se você quebrou qualquer aliança com Deus, se algo foi quebrado porque você tirou os olhos de Deus e colocou os olhos na circunstância, coloque isso agora diante de Deus. Porque eu creio que daqui até o final do ano nós vamos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
poder de Deus. Querida igreja, quando nós rompermos em fé, a nossa vida se revestirá do poder de Deus. Vamos caminhar com ousadia, igreja. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos lutar, igreja. Vamos lutar, porque nós vamos vencer. Aleluia! A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você crê nisso? Você crê que as circunstâncias não vão roubar o que Deus tem para mim e para você? Você acredita mesmo que nós vamos romper em fé? Você acredita mesmo que nós vamos viver o sobrenatural de Deus? O Senhor Deus está reafirmando alianças nessa noite. O Senhor Deus está reafirmando alianças nessa noite, igreja. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a minha e sobre a sua vida nessa tua noite. entrada e saída. Quando nós rompermos, as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre a nossa vida. É por ti, é contigo, 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 é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Eu quero fazer algo aqui. Eu quero pedir aos pastores e as pastoras presentes que venham até o altar. Nós vamos cantar essa música, abençoando a igreja. Vem, pastores. O inimigo não vai roubar o que Deus tem para minha e para sua vida. Quando nós rompermos em fé, as bênçãos vão nos alcançar. Porque o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está aqui nessa noite. E o Senhor está reafirmando alianças nessa noite. Eu creio que o Senhor Deus está reafirmando alianças nessa noite. Pastores, vamos cantar agora. Vamos cantar abençoando a igreja. Canta essa música abençoando a igreja. Se você quiser ficar na posição de receber as bênçãos, fica na posição de receber as bênçãos. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença
as bênçãos de Deus vão nos acompanhar. E as bênçãos de Deus, elas vão alcançar todos ao nosso redor. Porque o Deus que renova aliança está aqui nessa noite. E porque nós estamos debaixo de uma palavra pastoral, de vivermos o sobrenatural de Deus. Que o Senhor Deus venha derramar as bênçãos dele sobre a vida de cada um de nós. Não deixe que o inimigo roube essa verdade do seu coração. Não deixe que o inimigo roube essa verdade do seu coração. Porque quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos olhos nas circunstâncias, nós corremos o risco do inimigo roubar essa verdade. Mas isso não vai acontecer. Porque o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se apresenta para mim e para você. Senhor Deus e Pai, Deus, no nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te agradecer por mais uma noite, Senhor, na tua casa, na tua presença. Deus, muito obrigada, Senhor, que o Senhor falou ao nosso coração. Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós servimos a um Deus da aliança. Nós servimos a um Deus da aliança. Deus, que mesmo se nós errarmos, mesmo se nós falharmos, mesmo se nós procurarmos atalho, mesmo se nós procurarmos desvios, o Senhor faz uma nova aliança conosco, Deus. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus El Shaddai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, que nós venhamos a sair daqui nessa noite com essa verdade, Deus, muito forte no nosso coração. Que nós venhamos a sair daqui, Deus, com essa verdade muito forte no nosso coração. E que nós venhamos, Deus, ainda de hoje até findar o ano, viver o teu sobrenatural. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente.